Fala galera, boa tarde pra você, começando o TH Mais Esportes aqui na tela do TH Mais SBT. E hoje a gente vai falar das semifinais da Copa do Brasil. Dois confrontos, duas surpresas, vitória do Corinthians e do Vasco nos primeiros jogos dessa competição das semifinais. E também a gente vai falar do Flamengo, que está firme na Copa Intercontinental, né? O Mundial, o rubro-negro encara amanhã o Pirâmides do Egito, valendo vaga na grande final contra o PSG. E tem também o que a gente esperava, o que a gente torceu, Rafael Guanais, do Mirassol, que foi eleito o melhor técnico do Brasileirão. Então, se prepara, pega aquela aguinha e vem com a gente, que a Denise já tá aqui comigo pra gente falar de muita coisa boa, né, Denise? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão em casa. Pois é, sexta-feira animada por aqui, principalmente para os corintianos. Eu vi que o senhor veio de preto hoje, só faltou um branco. Eu não tô de luto não, viu? Mas é que é o preto básico, né? Básico. Você veio de vermelho comemorando o Internacional. Eu vim assim, já pensando naquele clima natalino, vamos pensar certo. assim. Combinou. E a gente já vai começar o programa falando da Copa do Brasil, porque o Corinthians largou na frente contra o Cruzeiro, jogando lá no Mineirão. O Timão venceu por 1-0 com um gol do Memphis Depay e agora leva vantagem para o jogo da volta, que vai ser às 6 da tarde, neste domingo na Neoquímica Arena. O time do Corinthians surpreendeu, hein, Denise? Achei que surpreendeu, mas assim, foi um jogo difícil. Eu assisti o começo desse jogo, achei que o Memphis Depay foi muito bem. Muitos criticavam, né, pelo lado externo do Memphis. Esses são altos salários, o lugar onde o Memphis dorme, né, o hotel lá milionário, bilionário. Mas ele fez o que tinha que fazer no momento decisivo. E jogou bem, conseguiu fazer o gol da vitória do Corinthians, leva uma boa vantagem, é pequena, mas é uma boa vantagem diante dos seus torcedores na Neoquímica Arena. Mas eu vou falar pra você, Bruno, eu acho que o Corinthians é um time que sabe crescer principalmente nos jogos decisivos, em finais. A gente viu que no Campeonato Brasileiro não fez um Campeonato Brasileiro bom, fez um Campeonato Brasileiro abaixo da média, mas em todas as finais ou semifinais que o Corinthians vai disputar, parece que o time muda, parece que ele realmente encara aquilo lá com muita garra e agora leva para sua casa diante dos seus torcedores, onde a gente sabe que na Neoquímica Arena é muito forte, leva uma vantagem, uma pequena vantagem que pode fazer a diferença. O Dorival é o técnico das Copas, na sua opinião? Olha, eu acho que o Dorival tem muita experiência, é um técnico que já chegou a grandes decisões e agora ele traz mais uma, né? E pode ser que venha aí decidir a Copa do Brasil. É verdade, eu achei que o Corinthians fez sim um excelente jogo, surpreendeu o Cruzeiro, que entrou, acho que menosprezando um pouquinho, e até os 21 minutos, quando o Corinthians fez o primeiro gol, o Corinthians dominou mesmo a partida e traz uma vantagem. Eu tenho certeza que qualquer corintiano, se você perguntasse se ele fechava com um empate antes do jogo, ele fechava. Então esse resultado de 1-0 é muito grande, mas não tem nada decidido. O Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil em 2025. E agora a gente vai mudar, porque ontem, no Maracanã lotado, o Vasco saiu atrás, mas também surpreendeu. Buscou uma virada emocionante por 2-1 sobre o Fluminense e largou na frente na semifinal da Copa do Brasil. O tricolor abriu o placar com o Kevin Serna e ainda no primeiro tempo, mas o Vasco voltou melhor do intervalo, empatou com o Ryan e viveu um final épico. Vegete, nos acréscimos, garantiu a vitória, inflamou o estádio e com o resultado, assim como o Corinthians, o Vasco pode jogar por um empate para chegar na final. Surpreendeu também esse Vasco, hein, Denise? Surpreendeu e até porque é um derby regional, podemos dizer, né? Dois times cariocas fazendo a semifinal e a gente sabe que quando a gente olha para as equipes, a gente sabe que o Fluminense tem muito mais time do que o Vasco propriamente. Só que aquilo lá, né? Semifinal no Rio de Janeiro, ali quem erra menos. E aí esse gol do Vasco no finalzinho, como a gente diz, né, no apagar das luzes, com certeza surpreendeu. E aí, como eu disse, da mesma forma que o Corinthians vai com essa pequena vantagem, o Vasco também vai com uma pequena vantagem em cima do seu grande rival Fluminense. É verdade, eu diria que não foi nem uma vitória do Diniz, foi uma vitória do Ryan, porque jogou muita bola
e o Vasco realmente surpreendeu, né? Se a gente for ver o que foi o Campeonato Brasileiro, assim como o Cruzeiro, né? O Corinthians ficou lá atrás do Santos, o Vasco também é um time que não fez um bom Campeonato Brasileiro, mas na hora das Copas, o Vasco é um time copeiro, né? Foi o primeiro, você sabe que o Vasco foi o primeiro campeão sul-americano do Brasil. O Vasco tem muita tradição em Copas. Não, e a gente percebe também que o Vasco é um time assim, ele não fez um campeonato brasileiro excelente, porém, em alguns jogos ele aplicava umas goleadas, igual aconteceu com o Santos, aconteceu com o São Paulo, se eu não me engano. Então, assim, são algumas goleadas que ele foi aplicando no decorrer aí do Campeonato Brasileiro que surpreendia. E aí, de repente, perdia de placares elásticos. Então, assim, é um time difícil, é um time incerto o time do Vasco. Mas eu acredito, vou dar o meu palpite. Eu acho que o Fluminense leva. Eu acho que o Fluminense vira esse jogo. Você acha, então... E do outro lado, vai dar Corinthians ou Cruzeiro? Olha, que difícil, hein? Ixi. Difícil, mas eu acho que não tira essa vitória do Corinthians na Neoquímica Arena. Acho que o Corinthians é muito forte, fez muito bem essa vitória, porque leva a decisão para a Neoquímica Arena, onde a equipe ela é muito, muito forte e muito consistente. Tem um passarinho corintiano que veio, conversou aqui no meu ouvido, sabe? Falou que o torcedor do Corinthians, claro que o Corinthians precisa passar primeiro, mas que prefere o Vasco. Porque o Corinthians ganhou do Vasco no Mundial de 2000, né? Ganhou do Vasco lá na Libertadores de 2012. Enfim, dizem que o Corinthians tem uma boa sorte contra a equipe carioca. Não, e se você for pensar em relação a time também, com certeza o Vasco é um time mais fraco do que o Fluminense. Concordo hoje, olhando, com com certeza, né? Em relação a times, a equipes, o Fluminense é um adversário mais difícil. Mas eu acho que a final será Corinthians e Fluminense. Então tá aí, Denise Duarte já deu seu palpite. Eu também, né? Vou apostar. Na verdade, não, eu vou apostar Corinthians e Vasco. É o que você quer, né? Não, é o que aquele passarinho me falou, eu entendi. vou seguir, tá certo? Tá bom. E agora vamos falar de Rafael Guanais, o comandante do Mirassol. A gente falou tanto, né, que esperava mesmo que ele fosse o técnico do campeonato. E ele foi coroado com a campanha que colocou o Leão na Libertadores pela primeira vez. Então, o Rafael Guanais foi eleito o melhor treinador do Brasileirão de 2025 no prêmio da CBF. Um reconhecimento mais do que merecido após uma temporada brilhante com o Mirassol, que terminou em 4º lugar na tabela e encantou o país com seu estilo de jogo. Vamos ver aqui no telão agora a seleção desse Brasileirão. Eu quero ouvir de você, Denise, se você concorda. Goleiro Rossi do Flamengo, o que você acha? Acho um ótimo goleiro, acho que o Rossi fez defesas importantes, é um jogador seguro, é um goleiro seguro. Acho que foi merecido, sim. O Hernandes queria o Brasão, né? Brasão também, Mas assim, eu acho que pela conquista, né, de tudo do que foi o Flamengo, né, nessa competição, eu acho que nada mais justo do que o Rossi, realmente. Lateral direito, Paulo Henrique do Vasco. Na zaga, Léo Pereira, Fabrício Bruno do Cruzeiro. E na lateral esquerda, ele, o Reinaldo do Mirassol. Justíssimo, né? A gente começa ali pela lateral direita, Paulo Henrique do Vasco. É difícil a gente achar laterais direitos hoje, né? Laterais, na verdade. O Brasil que tanto produziu bons laterais, eu acho que é o que tem faltado na nossa seleção, exato, não é? Exatamente. Então tá ali, eu acho que de todos, o Paulo Henrique ganha esse direito, né? Essa vaga. Os zagueiros, claro, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, inclusive, fazem parte da seleção, né? O Fabrício Bruno, enfim, ele errou, mas aquilo lá não justifica. A gente não pode ver um erro somente, mas no contexto realmente faz bons jogos. O Reinaldo, gente, com certeza, eu acho que justíssimo. Se tem um lateral que mereceu, foi o Reinaldo, porque o Reinaldo, ele abraçou esse Mirassol, e o que ele fez no Mirassol, assim, foi algo... A gente tem os números, né, do Reinaldo, então foi algo realmente incrível. Eu acho que o Reinaldo é um exemplo, como que você, às vezes, tirar um pouquinho da pressão de um jogador faz toda a diferença, né? Porque ele vinha num São Paulo com muitas dificuldades e acabou conseguindo dar a volta por cima e, poxa, ninguém no começo do campeonato imaginaria que ele estaria nessa seleção do campeonato. Exatamente. E seguindo volantes, Jorginho do Flamengo chegou com uma pompa, mostrou que tem um futebol muito, muito bom mesmo. Lucas Romero do Cruzeiro e olha
tá fora do segundo jogo da final por questão de cartão amarelo, tá suspenso o Lucas Romero. É uma pena. Dois grandes jogadores, né? O Jorginho, indiscutível, e o Lucas Romero vai fazer falta pro Cruzeiro. Exatamente. E o Jorginho, né, que vem brilhando ainda com o Flamengo no Intercontinental. Você vai falar aí o restante, né? Então a gente viu a maioria, Flamengo, Cruzeiro, que reinou ali. E eu achei que faltou um pouquinho mais de jogadores do Palmeiras aí, viu? É, né? Eu acho também, porque o Palmeiras fez um grande campeonato, brigou quase que até o fim. Eu também acho que tem um pouco de injustiça. Meias, Arrascaeta e Matheus Pereira. Também indiscutível. Arrascaeta não tem nem o que dizer. A gente vai comentar da Copa Intercontinental daqui a pouco aqui, mas a Arrascaeta, com certeza, está na seleção do Brasileirão. No ataque, Caio Jorge, que pode ser vendido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já colocou até valor. Grande atacante. E o Vitor Roque. Até que enfim, um palmeirense Tigrinho, né? nessa Até lista, que enfim, um né? palmeirense. Eu acho que foi merecido também. Foi sim. E o técnico? Aí você discorda do técnico? Jamais. Rafael Guanais. Parabéns, Guanais. Parabéns, Mirassol. O craque do Brasileirão masculino foi de Arrascaeta, o papai Arrascaeta. E a revelação do Brasileirão masculino, o Ryan do Vasco, e que acabou decidindo na Copa do Brasil. Olha, e eu acho que a gente tem que falar do Rafael Guanais, porque eu vi a entrevista, né, pós ele receber esse prêmio, e eu achei fantástico. Eu acho que a humildade e a valorização que ele tem com o elenco e com as pessoas que estão por trás dele é muito grande. Ele fez um discurso muito bonito, falou que ele saiu lá da última divisão, passou por tantas coisas, e o que fez ele chegar em tudo isso que ele chegou foi o trabalho. Ninguém chega no topo aonde ele chegou sem trabalho e sem pessoas por trás disso. Então ele valorizou isso, ele sempre valorizou em todas as entrevistas dele, e mais uma vez ele valorizou isso. Então assim, parabéns, Rafael Guanais, mais que merecido, desbancou o Felipe Luiz, desbancou Abel Ferreira e mereceu e muito. Eu acho que ganhar como técnico do Brasileirão já é muito grande. Agora, quando você tem competidores como, para mim, a revelação dos últimos anos, que é o Felipe Luiz, e o maior técnico que tem atuado no Brasil também dos últimos quantos anos no Palmeiras? 5 anos já? 4? O Abel já está aí há 5 anos então, no Palmeiras. 5 anos, para mim, é o melhor treinador nesses 5 anos, e ele conseguiu ganhar. Então, e ele dividiu isso com todo o elenco, né? Essa conquista, como você falou, e ainda renovou com o Mirassol. Porque você concorda que se ele fica quietinho, não renova um time da primeira prateleira, no sentido de camisa, teria contratado o Guanais, né? Com certeza, é por isso que eu falo que ele reconhece o trabalho, ele sente esse trabalho. Mirassol tem lá pouco mais de 65 mil habitantes, então ele conquistou, é além de futebol, vai além somente de parte financeira. Eu acho que são tantas coisas envolvidas ali juntamente com a diretoria, então ele fica lá e ele diz em entrevista que não tem expectativa de sair por enquanto não, viu? Eu vou te falar, ele ficou, eu acho que de forma inteligente, porque vai jogar uma Libertadores. Eu acho que esse Mirassol, do jeito que está estruturado, se a gente vê o mesmo de 2025 em 26, tem chance sim de passar da primeira fase da Libertadores, da fase de grupos, e aí vai fazer mais história ainda. E acho que o Guanais é uma grata surpresa pro futebol brasileiro. Ele pode vir a se tornar um dos grandes técnicos do nosso Brasil, um dia chegar até a seleção. Olha, mas foi um grande destaque realmente, e é muito gostoso você ver destaques, ainda, né, acontecendo esses destaques no futebol brasileiro. Tanto se critica os técnicos brasileiros, tanto se fala, né, aposta-se nos estrangeiros. Eu acho que é super válido, a gente tem o Abel Ferreira, mas eu acredito que foi muito importante o Rafael Guanais com esse título e com essa conquista. Denise Duarte, sempre em cima com seus comentários. A gente vai pro intervalo, rapidinho a gente volta para falar do Flamengo na Copa Intercontinental. Eu falei que era rapidinho, a gente já está de volta, 1h26 da tarde, aqui no TH Mais Esportes. E agora, a gente vai falar do Flamengo. Segue firme na Copa Intercontinental da FIFA, depois de vencer o Cruz Azul por 2-1, garantir a vaga na próxima fase. O rubro-negro agora tem um novo desafio, o Pirâmides do Egito, e vale lugar na grande final contra o PSG, o jogo que acontece amanhã às 2 da tarde. Denise, eu acho que o Flamengo é o grande favorito. Surpresa se não passar do Pirâmides, não é? Bruno, o Flamengo tá voando. Eu assisti esse jogo,
E eu vou falar pra você, eu fiquei admirada com a força do Flamengo, mesmo após 2 títulos. O Flamengo foi campeão da Libertadores, o Flamengo foi campeão do Brasileirão. E a garra, a vontade, a determinação e a vontade de ganhar foi incrível. Então conseguiu esse grande feito, vai enfrentar uma outra grande equipe que é o Pirâmides. Tem todas as chances de passar pelo Pirâmides, pelo futebol que vem apresentando. A inteligência do Felipe Luiz é incrível. Pode contar com o retorno do Pedro. O Pedro, que é uma peça fundamental na equipe do Flamengo. Estava lesionado, acabou não participando desses últimos jogos. E agora, então, pode contar com ele. Posso falar pra você? Acho que é o grande favorito, como você disse. E sabe o que eu escutei do técnico do Pirâmides? Que ele não conhece muito esse time do Flamengo, não. Assim, eu achei que ele desdenhou de uma equipe que é destaque mundial. Esse Flamengo é um time que a gente sabe que até na Europa, do Palmeiras e do Flamengo, tem se falado. Então eu não sei se ele falou isso assim para criar alguma situação nova para o jogo. E uma coisa que eu te falo, e que o palmeirense deve ficar mais, assim, chateado. Eu acho que o Flamengo passa e o Flamengo vai ter muitas chances contra esse PSG. Mais chances do que vários outros anos, porque eu não tô vendo esse PSG como esteve nos últimos tempos, viu, Denise? Aí já é um ponto mais difícil, buraco né? É mais embaixo. Como diria, né? Um buraco um pouquinho mais embaixo. Mesmo não sendo uma grande, né? Igual você tá dizendo, um PSG dos últimos anos, mas é um PSG. É uma equipe que vem chegando, é uma equipe muito forte, uma estrutura diferente. Então, deixa chegar na final e a gente vai conversar sobre isso. Vamos passar, uma de cada vez. Vamos passar do Pirâmides primeiro, não é verdade? E agora a gente muda lá do Mundial para falar aqui do Grêmio Prudente, porque o time está acelerado na montagem do elenco para a Série A2 de 2026. Anunciou 3 reforços: o goleiro Pegorari, o volante Kevin Moreira e o atacante Anderson Ligeiro. Aos 34 anos, o Pegorari chega com um dos nomes mais experientes do elenco. Revelado pelo Palmeiras, ele já tem passagens por Bragantino, Guarani, Linense, Ituano, Juventude, Figueirense, 15 de Piracicaba, entre outros. Já o Kevin Moreira foi revelado nas bases do Palmeiras e América Mineiro. Atuou pelo Barra de Santa Catarina, Novo Hamburgo, Anápolis, além de defender o Atlético Goianiense e CSA nesta temporada. Anderson Ligeiro é um atacante e acumulou passagens por Santo André, São José, Bragantino, Água Santa, Luverdense, Portuguesa, além do Hercílio Luz. Aliás, esses caras já passaram por bastante clubes, né? E com esses 3 reforços, o Grêmio Prudente chega a 9 contratações confirmadas para 2026, o time que foi muito bem já em 2025, e eu tô vendo aí que esse ano reserva boas coisas para o torcedor prudentino. Olha, eu vejo muito o Grêmio Prudente muito parecido com o Mirassol. Apesar de não ter sido campeão, né, da Copa Paulista, chegou muito perto, fez uma campanha excepcional e foi muito inteligente. Manteve o técnico, manteve a parte, né, da base ali da equipe que disputou a Copa Paulista, fez contratações pontuais, reforços pontuais. Então, eu acho que tem tudo para fazer uma boa campanha nesse ano de 2026. E 2026 o Grêmio Prudente vai jogar com o estádio renovado, a torcida mais próxima do campo, e eu acho que isso também vai fazer a diferença. E continuando falando da região, a Federação Paulista divulgou ontem a tabela básica da Série A4 de 2026, definindo a ordem dos confrontos da primeira fase. A competição começa no dia 1º de fevereiro, vai até o dia 4 de abril, mantendo o formato tradicional, turno único, com os 16 times brigando pelas 8 vagas no mata-mata. A grande novidade para essa edição é o aumento no limite de jogadores acima de 23 anos. Agora, cada equipe pode levar até 7 atletas por jogo. Nas próximas semanas, a Federação Paulista ainda vai detalhar datas e horários de cada partida. E a gente vai ver como ficou a primeira rodada aqui no telão. Vem com a gente pra gente acompanhar e a Denise comentar. Primeira rodada, dia 1º de fevereiro, Inter de Bebedouro São Caetano, Barretos e Colorado Caieiras, Penapolense, já time da região, joga contra o Joseense, o Ecos contra o Comercial, São Carlense contra a Aia, Jabaquara e Nacional, Tanabi e Lemense e o Vossen contra o Taquaritinga. Começando Penapolense e Joseense,
expectativa para esse início de campeonato? Com certeza, até porque o Perapolense já fez aí algumas contratações pontuais, já está se movimentando, né? Então acredito também que venha um pouco melhor do que foi no campeonato desse ano. O Perapolense não fez uma boa campanha, né? Excepcional nesse ano, então a gente espera que agora o ano de 2026 seja melhor. O Rony falou aqui que é briga de foice no escuro, mas qual jogo? Ou são todos os jogos? É isso que eu quero. Depois ele vai me falar. Todos os jogos, é verdade. Eu acho que é um campeonato muito disputado. São Carlense e Araçatuba. A AIA sempre, no ano passado, jogou, né, contra o São Carlense, levou a melhor nos jogos que jogou contra o São Carlense, mas também é uma equipe que sempre tá ali na briga, sempre se movimentando. E a gente não sabe ainda, né, porque a Associação Esportiva Araçatuba anunciou comissão técnica, comissão, mas ainda não fez o anúncio de nenhum jogador. Então, não e assim, sabemos. A Denise, que eu sei que tem suas grandes fontes na AIA, não tem nenhuma novidade? Você acha que vai surgir jogador? Não vai? Tem risco da AIA não participar? Acho que isso não, né? Não, eu acredito que de não participar, não. Eu acho que a AIA ela vai participar da maneira que tem que ser feito, né? Muitas críticas estão acontecendo em torno da Associação Esportiva Araçatuba, na parte da diretoria, mas se já assumiu o compromisso, agora tem que participar, não tem o que fazer. Então, eu acho que a cidade precisa apoiar e o negócio acontecer. É isso aí. Boa sorte, AIA, boa sorte, Penapolense. E a gente, claro, de olho para trazer tudo para você. E, gente, a equipe de natação de Catanduva tem dado um show nas piscinas. Recentemente, eles estiveram no Campeonato Brasileiro de Natação no Rio de Janeiro e voltaram com resultados expressivos. Um dos atletas conquistou 2 medalhas de ouro e se tornou o 4º melhor nadador da história do país na categoria Infantil 1. E a gente vai acompanhar. Vem comigo. Aos 13 anos, Renan acumula títulos de gente grande. Os mais recentes foram essas medalhas de ouro conquistadas no Campeonato Brasileiro de Natação no Rio de Janeiro. Eu nado desde os 3 anos de idade e eu comecei aprendendo a nadar mesmo para poder ir numa festa de aniversário e não morrer afogado. Aí os anos foram se passando e aí ano passado eu ingressei aqui na Ismael Catanduva com o objetivo de nadar competindo. Então eu ingressei aqui com finalidade de competir na natação e buscar algo maior. Parceiro de equipe, o Pedro Henrique também deu um show nas águas cariocas. O atleta ficou entre os 10 melhores nos 100 metros peito, em uma prova com 50 nadadores. Foi uma marca muito gratificante, né? Apesar do que eu venho treinado todos os dias, venho me esforçando desde sempre, minha técnica incentiva bastante, a prefeitura ajuda bastante, é uma marca muito gratificante mesmo de representar a cidade. Em cada abraçada, os atletas levaram a força e o que aprendem todos os dias aqui nas piscinas de Catanduva. As conquistas enchem a cidade de orgulho e mostram que no esporte dá para chegar onde eles quiserem. Por trás desses resultados tem sempre alguém que incentiva, corrige e vibra junto. E essa pessoa é a Andréia, treinadora da equipe de natação de Catanduva. O esporte, além dos resultados competitivos, que são maravilhosos, estão aí trazendo muita saúde e alegria a eles. E a nossa cidade, né? Porque que bom que eles estão representando a nossa cidade hoje, trazendo esses resultados fantásticos e despontando aí para o Brasil. Desde pequeno, essa turma já sabe o que é disciplina e determinação. Pelo menos 6 vezes na semana, o destino dos atletas são as piscinas. Os treinos aqui são intensos, a gente treina uma média de 2 horas diárias, fora a parte que eles fazem fora da água. Então essa evolução vem de trabalho de muitas mãos aí, de muitos dias, mas eles são feras e estão aí desenvolvendo muito bem o trabalho. E as medalhas de quem já está brilhando no esporte são um incentivo para nadar em direção a sonhos maiores. Quais são os seus sonhos aí dentro desse esporte? Conseguir ir para umas Olimpíadas e pegar uma medalha lá, representar o nosso país. É muito desafiador você saber que tem gente muito melhor que você e você querer mesmo assim ir para cima deles com tudo que tem para mostrar o que você é capaz. Agora não pode mais parar, agora é seguir em frente, se Deus quiser ser campeão olímpico
olímpico mais pra frente. Eu falo que eu vejo com muito orgulho, mas eu enxergo mais com possibilidades. Eles ainda têm possibilidades de melhora e de conquistas maiores ainda. Então, creio que 2026 vem um ano melhor ainda aí. Coisa linda, um dos esportes mais completos, né? A natação, muito legal. E agora, Denise, a gente vai ficar de olho na agenda do final de semana, na tela aqui pra gente falar dos jogos, começando com esse jogo que vale vaga na final do Intercontinental. Pra mim isso é mundial, tá bom? Às 14h de sábado, mais conhecido como amanhã, Flamengo contra Pirâmides. Você já falou, mas quanto que é o placar desse jogo, Denise? Olha, 3-1 pro Flamengo. 3-1 pro Flamengo, tá animado, você viu, né? Você torcedor carioca aqui da região, a Denise tá animada. Corinthians e Cruzeiro, 18h no domingo, e aí? 0-0, decisão nos pênaltis. Tá bom. Você quer matar os caras, os corintianos do coração. Fluminense e Vasco, 8h30 da noite, também no domingo, valendo vaga na final. 2-0 pro Fluminense. É isso aí. E só pra gente voltar no Paulistão A4, o Tanabi vai estrear, vale uma menção, né, Dê? É isso, exatamente. O Tanabi estreia contra o Lemense, ele que subiu, né, foi campeão da Bezinha desse ano, então faz a sua estreia juntamente com o Eco Suzano. E a expectativa, né, essa estreia, eu acho que tem tudo para fazer um grande campeonato. O Tanabi que arrebentou ano passado, a gente falava programa após programa, fala a verdade. Exatamente, tem tudo para ir bem, porque fez uma ótima Bezinha, subiu, foi campeão, então se manter ali o mesmo padrão. Mas vai ser gostoso, viu, Bruno? Porque essa questão de 7 jogadores vai ser diferente, o negócio vai pegar. Vai pegar e a gente tá de olho em tudo. E, gente, agora 1h38. Antes de acabar o programa, eu preciso mandar 2 beijos aqui. Um pro meu sogro, Tião Thiago, faz aniversário domingo. Que jabá, hein, Denise? Ah, lá, tem que garantir com o sogro, você tá certo. É isso, certo. não, e o Menino outro... experiente, jogador grande, né? Santista, animado, não, feliz. Não, você tá sendo experiente, eu? jogador experiente, tá mandando um beijo pro sogro. É isso. E um beijo muito especial, Rony Menezes. Meu irmão, você é fera, que Deus te acompanhe sempre na sua jornada. Um beijo pra você que esteve com a gente aqui no TH Mais Esportes. Um abraço e até a próxima. Beijo pro Rony.